Mestranda da Unifor, não Da é da Unifor. UFC. Gente, obrigada mais uma vez pelo convite, né? Tive que ser online, né? Por uma série de confusões da agenda, mas enfim. Então vamos lá. A ideia é falar um pouquinho sobre aqui sobre a investigação de trombofilias e a indicação de anticoagulação baseada em evidências. Quem não viu, né? Mas está aí, esses dias a New England postou justamente a cascata de coagulação, falando sobre a questão da ativação do fator tecidual. Então tá bem interessante para quem gosta, assim como eu, né? Para a gente poder falar um pouquinho sobre trombofilia, a gente precisa, pelo menos, começar a entender como é que se forma um trombo. Então, existe a tríade de Bischoff, né, que é da ideia de dali, quando você mexe num desses pontos, você tem e desencadeia um evento de trombose. Então, o evento de trombose, ele vai ser desencadeado porque você está tendo estase, né, então aquele paciente de um pós-operatório, por exemplo, ou você está tendo uma trombose por conta de uma lesão endotelial. A gente vê isso naqueles pacientes que funcionam um catéter para hemodiálise na femoral e aí faz uma trombose no mesmo membro, né? Então, por conta dessa lesão endotelial. E estados de hipercoagulabilidade. Então, por exemplo, o uso de estrogênios. Então, aumenta a coagulabilidade. De uma forma geral, o potencial de evento trombótico, ele vai aumentando de acordo com a idade, tá? Então, essa linhazinha tracejada seria aquele momento em que a pessoa faz o evento de trombose. As pessoas que têm uma trombofilia congênita, elas geralmente vão chegar a essa linha de trombose um pouquinho antes do que a pessoa que não tem a trombofilia. Mas não quer dizer que ao longo da vida aquela pessoa vai ter um evento de trombose, né? Quando você pega esses dois grupos populacionais, né, e no meio do caminho você coloca fatores externos, como cirurgias, uso de contraceptivos, isso vai aumentar o potencial trombótico, né, e então é mais fácil de esses grupos eles chegarem a fazer um evento de trombose. E claro, aquela pessoa com a trombofilia congênita vai chegar a isso de uma forma mais rápida. Quando a gente vai tratar, né? Então, já está lá, já está o trombo, como é que eu vou tratar esse trombo? Por quanto tempo? E aí, gente, vem aquela história. Os primeiros 21 dias é aquele manejo inicial. Não precisa sair se desesperando, eu preciso coletar a pesquisa de trombofilia agora, vamos coletar agora. Não, respira, começa a tratar, é o manejo inicial, você vai fazer um tratamento primário que vai ter uma duração de 3 a 6 meses, e é nesse momento que a gente, com calma, vai avaliar o paciente, ver a história clínica do paciente, para a gente entender se esse paciente, na questão da prevenção secundária, se ele vai precisar fazer a anticoagulação de uma forma estendida, né, perene, ou se a gente pode simplesmente parar essa anticoagulação, certo? Então, assim, isso é extremamente importante, a gente quebrar esse vínculo da história de paciente chegou com trombose, vamos coletar trombofilia, porque muitas vezes a gente está coletando alguns exames que assim, quase sempre vão vir falseados, e a gente vai estar nessa ideia de que o paciente tem uma trombofilia, quando na verdade foi a questão da coleta. De forma terapêutica, a gente trata, né? E aí, assim, gente, aqui essa apresentação, né? A Luane pediu para fazer essa apresentação, que foi a mesma apresentação que eu fiz no Congresso de Ginecobstetrícia. Então, assim, tem muita coisa aqui que está direcionada realmente para gestantes, tá? Então, só para a gente contextualizar. De forma terapêutica, a gente trata com a enoxaparina 1 miligrama por quilo de 12 em 12 horas, ou a gente pode fazer a dose de 1,5 miligrama por quilo uma vez ao dia. Há quem prefira essa dose única nas pacientes gestantes, porque, venhamos e convenhamos, essa mulher vai passar 9 meses aplicando uma injeção no abdômen dela. Então, uma coisa que ela pode aplicar 2 vezes ao dia, ela poderia aplicar 1 vez ao dia. O fato é que de quem vive de enoxaparina do SUS, às vezes aplica até 4 vezes ao dia, porque muitas vezes as doses de apresentação são de 40 miligramas ou de 20 miligramas. Uma vez que você optou por fazer enoxaparina, não tem necessidade de ficar monitorizando com o anti-fator 10 ativado, certo? Se optar por tratar esta mulher que não está grávida, né, com DOAC, dar preferência, né, pela pixabana e pela dabigatrana. Existe um estudo que mostra um risco de sangramento uterino maior em uso da rivaroxabana do que no uso da varfarina. Então, é outra coisa que no SUS nós não temos a escolha, porque o que a gente tem disponível no SUS é a rivaroxabana, né? Em alguns SUS, né, que a gente consegue fazer isso. Mas se por acaso você consegue fazer isso para uma mulher que teve um evento trombótico, ela não está grávida, lembrando que a gente não pode fazer DOAC em mulher grávida, então a gente vai optar por fazer a pixabana ou a dabigatrana.
Com relação às profilaxias, a gente precisa lembrar que mesmo quando a gente faz a profilaxia bonitinha, tudo certinho, ainda existe um risco residual de acontecer um novo evento trombótico em torno de 5%, certo? Essas são as doses sugeridas de profilaxia, de acordo com o peso, pela Sociedade da Royal College de Gineco-Obstetrícia, tá? Então, para aquelas pacientes entre 50 e 90 quilos, a gente faz a dose de 40 miligramas por dia de enoxaparina. Se tem menos de 50 quilos, a gente faz a dose de 20 miligramas por dia. E se tem mais de 90 quilos, faria a dose de 60 miligramas por dia. Eu não sei vocês, mas eu tenho observado que tem muitas mulheres que estão chegando com a dose de 20 miligramas por dia e pesam 60, 70 quilos, né? Então, só para alertar que essa dose, pelo peso, ela não é uma dose adequada. Com relação em quem é que a gente vai fazer, então, a profilaxia para um evento trombótico, né? Se a mulher, ela não estiver em anticoagulação terapêutica de forma contínua. Chegou para a gente aquela mulher que está gestante e que ela tem um histórico já de ter tido um evento de trombose. Se esse evento de trombose dela tiver tido relação com o fator de risco hormonal ou tiver sido uma trombose não provocada, essa mulher tem a indicação de fazer a profilaxia durante o parto e durante o puerpério. Precisa eu saber se essa mulher tem trombofilia ou não? Não, eu vou fazer, tá? Então, assim, isso é outra coisa que é muito comum de mandar a mulher e diz assim, vai ver se você vai precisar fazer o uso da profilaxia. E, na verdade, ela já precisa sair, da vez que você pega uma mulher que já fez um evento trombótico e ela estava usando anticoncepcional, ela já tem que sair com a orientaçãozinha que, se por acaso ela vier engravidar, independente de trombofilia ou não, ela vai ter que fazer o uso da enoxaparina de forma profilática durante a gestação e durante o puerpério. Já no caso daquelas mulheres que tiveram eventos de trombose e esses fatores de riscos foram um fator de risco provocador temporário e não hormonal, por exemplo, um pós-operatório, não tem a necessidade dessa mulher fazer uso de profilaxia de enoxaparina durante a gestação, mas ela tem a indicação de fazer uso durante o puerpério. E aí, no contexto de trombofilia, né? Quem é que a gente vai fazer a profilaxia para evento trombótico? A gente já viu que aquela mulher que teve evento trombótico, a gente vai ter que considerar isso. Mas e naquelas outras, né? Para isso, a gente precisa entender quem é que a gente vai investigar trombofilia. E aí, gente, recentemente, a Sociedade de Hematologia Americana lançou um guideline de manejos de TEV sobre somente as pesquisas de trombofilia. E lá eles colocam que tem que ser investigado trombofilia naquelas mulheres que tiveram um evento trombótico associado a condições desencadeantes não cirúrgicas, inclusive aquelas mulheres que estavam em uso de o anticoncepcional e que estavam gestantes. O que antes a gente até considerava que isso era um evento trombótico provocado claramente por efeito do estrogênio, mas que a recomendação atual é que essas mulheres, né, elas sejam sim investigadas trombofilias. Mas lembra que mesmo independente da trombofilia, ela vai ter que fazer uso, né, de forma profilática durante a gestação. A outra recomendação é para aqueles indivíduos que têm uma história familiar de deficiência de antitrombina, de proteína C ou proteína S, quando foram considerar a profilaxia de trombose para riscos menores, tá? Então, assim, aqueles pacientes de alto risco, eles vão fazer a profilaxia, né? Mas aqueles pacientes com baixo risco trombótico, que às vezes a gente não recomenda usar profilaxia, mas se eles tiverem uma história familiar de trombofilia, eles precisam sim também ser investigados. E naquelas mulheres grávidas que têm um irmão com fator 5 de Leiden homozigótico, ou que tem uma história familiar de combinação da mutação do fator 5 de Leiden com a mutação do gene da protrombina, ou a deficiência da antitrombina. Então, para essas mulheres também está recomendado se investigar. Em quem é que a gente não precisa investigar, gente? Na população geral, que não tem histórico de eventos trombóticos, que não tem história familiar de eventos trombóticos, que não tem história familiar de trombofilia, não precisa a gente estar investigando trombofilia para começar um anticoncepcional ou uma terapia de reposição hormonal para essa mulher. E isso, gente, é uma coisa extremamente importante com relação à história da anamnese. Então, assim, aquela mulher chegou para você, você vai perguntar, né? Isso é um hábito meu.
Eu sempre pergunto história gestacional, eu pergunto se ela já teve algum evento trombótico e pergunto, tem alguém na sua família que já teve algum evento trombótico? Porque isso aí, gente, começa a gente pensar, será que tem alguma coisa familiar para uma trombofilia hereditária que está correndo aí no meio? Então, isso é extremamente importante a gente ter na nossa história de anamnese. Também não precisamos investigar naqueles pacientes que tiveram eventos trombóticos associados a condições desencadeantes cirúrgicas. Ou seja, aquela paciente que foi lá, fez uma colecistectomia, fez um evento de TVP pós-colecistectomia, eu não preciso investigar essa mulher, tá? Porém, lembrar que quando ela engravidar, ela precisa usar aquela profilaxia de forma do puerpério. O que não deixa, né, de ser uma avaliação daquela história do score de Caprini, né? Então, quando eu coloco isso, o paciente teve uma trombose associada a um desencadeante cirúrgico, eu sempre coloco que caso ele vá passar por um outro procedimento cirúrgico, que esse paciente ele precisa ser avaliado com relação ao score de Caprini e que seja adequado à profilaxia trombótica para evitar um novo evento trombótico associado à cirurgia. E aí, como é que a gente vai, então? Eu já sei em quem é que eu vou pedir trombofilia, então, como é que eu vou investigar essa trombofilia? Como é que eu vou pedir esses exames? E aí, primeiro, né, vou falar da cascata de coagulação, que eu acho tão fofinha, a bichinha, né? Eu sei que muita gente não gosta dela, mas eu também não vou entrar em detalhes, tá? Mas, basicamente, né, existe ali a iniciação do evento da formação do coágulo, que usa o fator 7 ativado. Mais na frente, ele vai precisar aqui da trombina. Vai ter a amplificação dessa cascata com o fator 9, o fator 8, né? Mais uma vez, eles vão na propagação a história da trombina, que é extremamente importante para o fibrinogênio e transformação para a fibrina, que seria o final da cascata de coagulação. Então, assim, a cascata de coagulação, na hora que ela desencadeia, né, ela né, vai até a história da fibrina. Mas existem fatores que a gente chama de são anticoagulantes, que evitam que essa cascata de coagulação fique ali constantemente sendo ativada e formando a fibrina, que são, né, esses eventos anticoagulantes, que seria a proteína C. A proteína C, ela tá ali, gente, meio como se fosse segurando o fator 8 e o fator 5, para que eles não fiquem, né, parando ali a cascata de coagulação. A proteína S, ela tá ali só dando uma ajudinha na proteína C, tá? E a antitrombina, né? Ela vai estar ali segurando a trombina para que ela não entre, para ela não desencadear a cascata de coagulação. Quando a gente fala isso, que a gente entende quem são esses fatores anticoagulantes, a gente consegue entender que quem está aqui, ó, na final da cascata de coagulação, que é a trombina, né, para transformar o fibrinogênio em fibrina, é a antitrombina. Gente, se eu tenho deficiência de antitrombina, vamos dizer assim, o negócio vai ser mais catastrófico. Se eu tenho uma deficiência da proteína S, que está ali só dando uma ajudinha para a proteína C, já não vai fazer a mesma catástrofe que a antitrombina 3, tá? Então, assim, eu vou falar um pouquinho mais na frente, mas é basicamente isso. A deficiência da antitrombina 3 é considerada uma trombofilia de alto risco. A deficiência da proteína C é considerada uma trombofilia de risco, vamos dizer assim, intermediário, né, de médio risco. E a deficiência da proteína S, que está ali só dando uma ajudinha para a proteína C, seria uma trombofilia de baixo risco. Então, quando a gente entende a cascata de coagulação, a gente consegue entender de que forma a deficiência desses anticoagulantes naturais influenciam para o paciente fazer eventos de trombose. Então, vamos lá. A mutação do fator 5 de Leiden, ele vai atuar causando uma resistência à ação anticoagulante da proteína C, certo? Então, aqueles pacientes que chegam para a gente com homozigoto, em torno de 11%, eles terão eventos trombóticos. Já aqueles que chegam no heterozigoto, a maioria nunca terá um evento trombótico. E, portanto, é considerado uma trombofilia de baixo risco. E se eu pegar um paciente com a mutação do fator 5 de Leiden, só ele, sozinho, heterozigoto, isso não vai influenciar na minha decisão médica sobre a anticoagulação. Se eu tenho uma mutação no gene da protrombina, isso vai aumentar os níveis de protrombina circulante. O homozigoto, ele aumenta a chance em torno de 6,7 vezes. E o heterozigoto, a maioria nunca terá um evento trombótico, portanto, é uma trombofilia de baixo risco, não influenciando na decisão médica sobre a anticoagulação. Então, chegou para a gente paciente com mutação no gene da protrombina em heterozigoto, isso não quer dizer para mim que eu vou ter que anticoagular por conta disso.
Porém, contudo, todavia, se você tem a mutação do gene da protrombina em heterozigoto associada à mutação do gene da mutação do fator 5 de Leiden em heterozigoto, aí você vai ter uma trombofilia de alto risco. Gente, assim, nesse negócio é tão raro, né, que já tem mais ou menos uns 5, 6 anos que eu faço um ambulatório de trombofilias HGF, e lá a gente consegue fazer essa pesquisa das mutações genéticas e tudo, e eu tenho um paciente que é a mutação do fator 5 de Leiden em homozigoto, um paciente que é a mutação no gene da protrombina em homozigoto e um que é duplo heterozigoto. O resto, todos são heterozigotos, né? Então, assim, realmente não é uma coisa muito comum de a gente encontrar. A deficiência da antitrombina 3, como eu falei, a chance de ter o primeiro evento trombótico é uma probabilidade em torno de 16 vezes, e pessoas que tiveram eventos trombóticos e deficiência da antitrombina 3 têm um alto risco de recorrência. Portanto, esse paciente tem indicação de anticoagulação para o resto da vida, estendida. Deficiência da proteína C, a chance de ter o primeiro evento já fica em torno de 7,5, então é um risco moderado de recorrência, também tem indicação de anticoagulação estendida, e aqueles pacientes com deficiência de proteína S, a chance de ter o primeiro evento é baixa, e aí ele não tem um risco significativo de recorrência, portanto, não tem obrigatoriamente uma indicação de anticoagulação de forma estendida. A síndrome do anticorpo antifosfolípide, né? Recentissimamente mesmo, acho que está com um mês, eles lançaram os novos critérios. Na verdade, assim, esses critérios eles colocaram como pontuações. Eu não vou adentrar a gente discutir a síndrome do anticorpo antifosfolípide, porque eu acho que só ela, sozinha, ela já ganha uma aula à parte, né? Mas eu queria chamar a atenção de algumas coisas, tá? Uma das coisas é a questão dos títulos dos anticorpos antifosfolípides, tá? Então, assim, ele até coloca aqui a pesquisa do anticoagulante lúpico, e ao decorrer do artigo, ele fala, inclusive, qual que é a melhor metodologia para a gente fazer a pesquisa do anticoagulante lúpico, e ele coloca, ó, se esse paciente teve apenas uma amostra positiva do anticoagulante lúpico, ele ganha um pontinho. Se ele já teve essa persistência desse anticoagulante lúpico, ele já ganha 5 pontinhos. Quando a gente vai ver a questão dos títulos moderados e altos, gente, isso diverge muito do que vai chegar para a gente no laboratório, tá? Mas o que eles consideram? Aqui já existe uma padronização da anticardiolipina. Então, anticardiolipina, o IgG, a gente faz GPL, né? O IgM, a unidade é MPL. Então, para esses, o valor que eu vou considerar positivo é acima de 40. Não é aquele que vem no laboratório, porque no laboratório vem assim, até 10, não reagente, de 10 a 20, intermediário, acima de 20 positivo. Mas o que a gente considera positivo é acima de 40, certo? E ele está tirando aqui totalmente de protagonismo os anticorpos IgM. Então, assim, se você for pegar aqui, ó, mesmo que você tenha moderados ou altos títulos de IgM, tanto da anticardiolipina quanto da anti-beta-2-glicoproteína 1, só ganha um pontinho, certo? Mas se você tem altos títulos, né, de IgG, aí você já vai ganhar muitos mais outros pontinhos. Então, ele realmente começa a colocar um pouquinho de lado esses anticorpos IgM que não tem tanta influência na SAF. Mas, assim, eu ia dizer que eu não ia me aprofundar nisso, né, mas eu estou me aprofundando porque a gente fica muito na dúvida da questão laboratorial, né? E isso é uma coisa que a gente precisa ainda de uma padronização. A anticardiolipina a gente até tem padronizado, mas a anti-beta-2-glicoproteína 1, se a gente vai ver, cada laboratório vai mandar de uma forma diferente. E antes a gente usava o valor do percentil 99 utilizado pelo aquele laboratório. Então, era uma coisa que variava muito de valores. E óbvio, né, como se a gente falar de trombofilia, a gente não pode esquecer o MTHFR e o PAI-1, que eu sei que todo mundo adora receber isso no consultório, né? Então, assim, já foi demonstrado que não está associado a eventos trombóticos a mutação do MTHFR, certo? Inclusive, não só de estudos de meta-análise, mas tem um estudo Hunt, que foi um estudo prospectivo. Ele até coloca que você poderia ter eventos trombóticos associados a altos títulos de homocisteína. E, gente, quando eu falo altos títulos, é altos títulos de homocisteína. Não é aquela homocisteína que o valor é 18,
máximo e deu 20, né? É uma homocisteína, como eu já peguei, de uma paciente que o valor de referência era 10, o dela vinha 300, né? E quando a gente pega esses limítrofes, geralmente, se você fizer B12 e ácido fólico, eles costumam normalizar e vida que segue, né? Mas hoje eu tenho um levantamento de em torno de 150 mulheres. Eu não tenho MTHFR, mas eu posso dizer que nenhuma delas tiveram a homocisteína aumentada, exceto essa, né? De tal forma que não tivesse respondido a B12 ácido fólico, né? Então, para a gente entender isso. E com relação aos outros, é um aumento de fator 8, é um aumento de fator 9, é um aumento da atividade de fator 11. A história do PAI-1 também a gente não tem relação, então a gente não precisa, se você está pesquisando trombofilia para aquele paciente, pedir isso, MTHFR, PAI-1, fator 8, fator 9, fator 11, isso realmente a gente não conseguiu correlacionar isso a eventos trombóticos. Uma das coisas que foi discutida, né, no congresso de GO, que eu estava lá, a história vamos dizer assim, as divergências, né? Uma das coisas que muito se questiona na história do MTHFR é de a gente não fazer mais ácido fólico e fazer o metilfolato, né? Porque o metilfolato entraria diretamente dentro da célula. Mas os estudos que se tem sobre malformação de túbulo neural é tudo com relação ao ácido fólico e não com o metilfolato. E aí eu achei bem interessante um colega que foi contar que agora se entende que o ácido fólico, no decorrer da sua metabolização, ele vai soltando partes que ajudam ao DNA e que isso é importante, né? Essa metabolização do ácido fólico até chegar no metilfolato. Então, assim, hoje está começando a se ver um mundo de prescrições de ácido fólico e metilfolato ao mesmo tempo para essas mulheres que estão tentando engravidar. Mas, assim, a gente ainda não tem nenhum dado, né, que favoreça a gente fazer isso. Pronto, resolvi pedir, entendi quem são as pesquisas de trombofilia, como é que eu vou pedir esses benditos desses exames, tá? Então, a mutação do fator 5 de Leiden, a gente pede o teste genético, ou poderia pedir a resistência à proteína C ativada. A mutação de gene da protrombina, a gente faz um teste genético. A deficiência da antitrombina, a gente faz um teste funcional. A deficiência da proteína C, um teste funcional. E a deficiência da proteína S seria o antígeno livre da proteína S. Com relação à história da proteína S, gente, eu já vi todo tipo de pedido de proteína S. Pedir livre, funcional, total, tinha um outro que esses dias eu vi que agora eu esqueci, mas enfim. Ou você detecta o antígeno da proteína S livre, ou você mede a proteína S funcional, tá? Então, um seria o antígeno e o outro seria a S funcional, baseados em ensaios de coagulação. E aí entra outra coisa. Mas eu pedi a proteína S, o valor de referência é de 60 a 100 e deu 59. Então, essa paciente tem deficiência de proteína S? Não, né? Aí vamos lá. Primeiro, porque a gente vai já entender em que momento a gente tem que pedir esses exames, porque muita coisa altera esses exames. Mas a outra coisa que a gente entender é que, para a gente considerar uma deficiência grave de uma dessas proteínas, né, CS ou antitrombina 3, a gente considera o cutoff 2/3 abaixo do cutoff inferior, tá? Posso ter deficiências moderadas, né, nessa deficiência moderada é óbvio, você vai entender qual é o contexto do evento trombótico daquele paciente para você decidir para anticoagulação estendida, mas quando assim, valores muito próximos, é muito provável que o que tenha acontecido tenha sido ou a coleta no horário errado, no momento errado, enfim, né, alguma coisa do tipo. Então, de uma forma geral, não podemos coletar, não devemos, né, coletar proteína C, proteína S, antitrombina 3 na trombose aguda. Por isso que eu falei que aquele paciente que acabou de chegar tendo um evento de trombose, não precisa você se desesperar coletando essas pesquisas de trombofilia, porque elas vão alterar porque está tendo uma trombose aguda. Paciente está em uso de heparina, não coletar antitrombina 3. Paciente está em uso de varfarina, não coletar proteína C e proteína S. Paciente está em uso de anticoncepcional que contém estrogênio ou está gestante, não adianta coletar proteína S. Gente, não adianta também ficar dosando proteína S ao longo de uma gestação, né? Como eu já vi
acontecer de uma gestante, ela ir dosando a proteína S durante toda a gestação, e à medida que a proteína S dela ia caindo mais durante a gestação, ia aumentando mais a dose da enoxaparina. Mas isso era uma coisa que ia acontecer naturalmente com ela, né? E a coleta, idealmente, ser realizada no laboratório central, para a gente ter aqueles cuidados da pré-análise da amostra, tá? Então, assim, quem trabalha com laboratório vai super entender o que eu vou falar aqui, que a gente precisa, primeiro, o ideal é que a gente faça a coleta pelo, tipo, vácuo time, assim, né? Porque a outra coisa que eu já vi algumas vezes, a pessoa vai, coletou com a seringa, tirou a tampa e jogou o sangue. Ainda virou assim, eu acho que agora deu a quantidade certa do sangue, né? Então, assim, isso pode alterar, porque ou a gente colocou sangue demais, ou a gente colocou sangue de menos ali. A outra coisa que às vezes altera, porque muitos dos laboratórios particulares de Fortaleza, na verdade todos, eles não fazem essa avaliação aqui, né, no Ceará, eles acabam mandando para fora. E se eles mandam para fora, eles precisam que isso esteja muito bem congelado. Então, assim, já tem laboratório que não aceita que colete esses exames nos postos de coleta, pede para ir logo no central. Mas o que pode acontecer é isso: você coleta no posto de coleta, aquela amostra ali fica em cima da bancada, ela não foi congelada. Chega um certo momento, o motoqueiro vai lá pegar aquela amostra, ele vai sacudir a cidade inteira aquela amostra, então vai acabar que quando chegar no laboratório central, que for congelado, que for para ser avaliado, isso vai acabar tendo alterado, né? Então, assim, quando eu peço para coletar no particular, eu peço para essa coleta ser realizada em pontos específicos, né? Eu dou várias opções de laboratório, mas que eles vão nos laboratórios centrais de cada um dessas empresas, né? Isso é uma das coisas que eu faço. Lá no HGF, né, a gente consegue enviar para o Emoce, e aí a coleta é feita por uma coletadora específica, né, em que ela tem todo esse cuidado da forma como ela coleta, identifica e tudo mais, para a gente ter o mínimo de erros possíveis. Então, resumindo, se você está fazendo pesquisa, tem ensaio de atividade, proteína C, proteína S, antitrombina 3 e anticoagulante lúpico, só teste quando você tiver interrompido o Marevan por pelo menos 2 semanas. Se você tiver interrompido um dos DOCs por pelo menos 2 dias, mas de preferência mais, né? E se você tiver interrompido as heparinas por pelo menos mais de 24 horas para você coletar os níveis de antitrombina, certo? Então, a maioria das vezes, gente, quando a gente pega esses pacientes que é bem limítrofe, uma deficiência leve de proteína S, de proteína C de antitrombina 3, quando a gente vai ver, teve alguma coisa aqui no meio dessa história. Então, assim, eu pego muita deficiência de proteína S naquela mulher que acabou de dar entrada no hospital com uma trombose venosa central e que ela estava usando o anticoncepcional combinado. E ela ainda tinha uma enxaqueca com aura, né? Então, resolveram juntar as duas coisas. Aí, naquele momento que ela chegou ali, ainda usando anticoncepcional, com a sua trombose aguda, coleta a proteína S dela. Então, a proteína S dela vem baixíssima. Quando a gente passa todo o processo, né? Quando a gente passa aquele momento do tratamento inicial, que a gente vai recoletar, a proteína S dela tá lá em cima, tá super alta, né? Então, para a gente entender em que momento a gente vai estar coletando isso. Fora que é custo, né, gente? Então, lembrar que não é um exame barato. E a outra coisa, não precisa ficar repetindo esses exames. Então, assim, às vezes eu pego a paciente que ela fez a mutação do gene da protrombina 3 vezes. E eu queria dizer que geralmente não é pago pelo convênio, né? Então, assim, né, para a gente não estar repetindo várias vezes a mesma mutação, por exemplo. Então, a gente pegou, né, naquela gestante, e aí, em quem é que a gente vai fazer a profilaxia no contexto da trombofilia, tá? Então, se você tem uma na questão de, durante a gestação, né, que a gente chama de anteparto, naqueles pacientes que tenham deficiência de antitrombina 3 e história familiar de trombose, e naquelas pacientes que tenha a mutação do fator 5 de Leiden em homozigoto, independente da história familiar. No questão do pós-parto, né, no puerpério, é recomendado para aquelas pacientes que tenham deficiência de proteína C ou proteína S e história familiar. Para aquelas pacientes que tenham deficiência de antitrombina 3 e história familiar, naquelas pacientes que têm a mutação do gene da protrombina de forma homozigota, independente da história familiar, e aqueles pacientes que tenham a mutação do fator 5 de Leiden, homozigoto também, independente da história familiar. Naquelas mulheres que estão fazendo terapia de reprodução assistida, a recomendação da Sociedade de Hematologia Americana é que não se faça a profilaxia de forma
rotineira. Então, assim, aquela mulher fez uma FIV, pá, vamos fazer a enoxaparina, né? Então, assim, eles sugerem que seja feito no caso que você tenha, aquela mulher tenha desenvolvido uma síndrome de hiperestimulação ovariana, né? Nesses casos, haveria sim essa indicação. Mas a outra coisa que eles colocam é que, é óbvio, cada mulher tem que ser avaliada de forma individual. Então, o que eles consideram que não deve ser feito é que você não vai generalizar a todo mundo e a torto que é direito. A gente vai fazer a enoxaparina porque aquela mulher acabou de fazer uma FIV. E óbvio, né, o estudo mais discutido desde o final do ano passado, né, porque esse estudo foi apresentado no ESH de 2022, teve a publicação esse ano, e esse ano ele ganhou grandes proporções, mas foi um estudo do ALIFE 2, em que eles pegaram 10.626 mulheres com histórias de perdas gestacionais, de um total de 428 mulheres tinham trombofilia, ou seja, muitas, né, história de aborto, né? Teriam trombofilia hereditária. A idade mediana dessas mulheres era de 33 anos. Tinha mulheres com mutação do fator 5 de Leiden, mutação do gene da protrombina, deficiência de proteína S. E aí eles dividiram, então, em dois grupos. Um grupo que foi e fez uso da enoxaparina de forma profilática e um grupo que não fez a enoxaparina de forma profilática. E o que eles viram foi que não houve diferença em termos de bebês vivos, né? Vamos dizer assim, enfim, da gestação seguir adiante, né? Que agora faltou o nome. No grupo que estava usando a enoxaparina, ou seja, aquilo que a gente sempre discute. A enoxaparina ela é uma molécula grande, ela não vai ultrapassar a barreira placentária, então ela não vai para o bebê. Quando a gente está fazendo num contexto de uma trombofilia hereditária, gente, eu estou fazendo num contexto que eu tenho muito medo, porque se você pegar uma paciente, né, com mutação fator 5 de Leiden ou homozigota, eu tenho medo, óbvio, de ela fazer um evento trombótico na hora que ela estiver sendo exposta ao estrogênio, né? Então, isso realmente chega à conclusão de que nesses casos de trombofilia hereditária não faz diferença a gente fazer uso de enoxaparina pensando nos abortos, né? Nesse caso, só pensando sobre isso. Ok, você pegou a paciente, está lá anticoagulando e ela vai parir. A recomendação é que, se essa mulher está em uso de anticoagulação terapêutica, que a gente suspenda pelo menos 24 horas antes de ela ter o parto. Então, a orientação é que seja um parto planejado. Ou planejado no sentido de indução de um parto vaginal, ou planejado no sentido de fazer uma cesárea. Na questão da anticoagulação profilática, não existe uma obrigatoriedade de ser um parto programado, né? Então, principalmente naquelas mulheres que são primíparas, que a gente sabe que o parto vaginal, ele vai demorar um tempo para ter aquela progressão, você pode deixar ela tomando a medicação. Quando ela sentir dor, a gente orienta que ela passe para a medicação. Então, por exemplo, ela toma todo dia a medicação às 6 horas da tarde. 4 horas da tarde ela começou a sentir aquelas contrações e tudo, então a gente orienta que ela não toma a medicação das 6 horas, que ela guarde para ser avaliada, né, clinicamente, para poder deixar o parto seguir adiante. Resolvido tudo isso, a gente agora vai olhar para mulheres como é que a gente vai escolher o método contraceptivo para você, né? Então, tem a história da trombofilia, tem a história do evento trombótico, e aí aqui, gente, a gente tem uma listinha dos riscos de tromboses com os contraceptivos hormonais. Então, ele coloca aqui, bem no início, né, o baseline aqui, que seria para aquela, vamos dizer, a linha de base daquela mulher, né, seria 3. Quando ela está grávida, ela aumenta essas chances de eventos trombóticos bastante, né? Então, é o que eu digo para muitas mulheres. As mulheres dizem assim, mas você vai me garantir que eu não vou ter um evento trombótico grávida? Eu disse, não posso te garantir, mas eu posso te dizer que provavelmente você vai ter o mesmo risco que eu tive, né? Que outras mulheres que engravidaram tiveram. Aqui, gente, as pílulas somente de progesterona, e aqui tem os anticoncepcionais, né, combinados, os contraceptivos orais, de segunda, quarta, terceira e primeira geração. E por incrível que pareça, os de segunda geração, vamos dizer assim, seriam aqueles que têm menos menos risco, né, de fazer eventos de trombose. E aí, a outra coisa que é extremamente importante a gente sair dizendo para as mulheres e quebrar um pouco dessa ideia é a história de que o risco de você ter um evento trombótico usando anticoncepcional, ele é principalmente no primeiro ano, né? Depois esse risco vai tendendo a diminuir. Mas existe uma ideia de chegar para a mulher e dizer assim, para um mês, para o teu corpo respirar.
né? Aí ela estava tomando um anticoncepcional dela bonitinho, já fazia uns 2 anos, aí ela parou um mês, o corpo dela respirar, e ela recomeça o anticoncepcional. Então, ela está recomeçando do zero o risco dela de eventos de trombose. Então, assim, a gente tentar quebrar essa história da troca de anticoncepcional também, né? Então, mas a minha amiga disse que esse é melhor porque deu menos espinha, ela se sentiu melhor e tarará, vou trocar. Essa troca também de anticoncepcionais aumenta o risco de se fazer um evento de trombose. Com relação aos outros métodos contraceptivos, né? Inclusive aqui são métodos que nós podemos utilizar para aquelas mulheres que estão usando, que estão tendo sangramento menstrual muito abundante, né? Os dispositivos intrauterinos, né, com levonorgestrel, ou seja, o famoso DIU de Mirena, ele não estaria associado a um risco de trombose, né? O implante subdérmico, né? Ele estaria aqui como não associado ao risco, mas teve um estudo que mostrou que não teve esse risco significativo, mas teve outros estudos que mostraram o risco, então ficou ali, né, no meio do caminho. O DMPA, que seria a desoximedroxiprogesterona, né, de depósito, né, então seria aquelas progesteronas injetáveis trimestrais, essas estariam sim associadas a um risco trombótico. As mini pílulas de progesterona, né, não estariam associadas a risco trombóticos. Os contraceptivos hormonais combinados que tenham estrogênio na sua composição também está associado a maior risco de trombose, né, então são outras questões. Aqui sobre os antifibrinolíticos, né? Não existe, gente, uma definição de que o uso do Transamin, por exemplo, ele aumenta o risco trombótico, certo? Mas o que eles colocam? Que se a mulher está com um evento trombótico agudo que você começou a tratar, você não usar o antifibrinolítico, até porque o seu objetivo é que aconteça a fibrinólise para desfazer o trombo, né? Mas ele não coloca bem claro que isso está contraindicado nas mulheres porque vai aumentar o risco trombótico, não, né? Então a gente não tem bem essa definição, né? Por exemplo, do Transamin. E era isso, gente. Foi uma discussão, né, um pouco mais rápida, mas a ideia é de falar um pouquinho do que a gente faz no mundo com o pessoal da gineco-obstetrícia, né? E os dados que a gente tem para essa população hoje. E aí, eu queria saber o que é que vocês fazem. Vocês conseguem fazer pesquisa de trombofilia? Vocês estão pedindo MTHFR PAI-1? Boa tarde a todos, né? Então, gostaria de abrir para a plateia. Vou ver aqui se tem alguma pergunta. Eu queria parabenizar a doutora Hélida por essa excelente apresentação. Eu aprendi muito, né? Principalmente, eu até pouco tempo tinha a ideia de que mulheres gestantes não, né, ou o uso anticoncepcional não se devia investigar a trombofilia, né? Eu queria abrir para as perguntas na plateia ou, né, escritas aqui no chat. Se alguém gostaria de falar alguma coisa, doutora Luandri, doutora Suzana, se gostariam de falar. Eu queria primeiro parabenizar ela e agradecer, né, porque ela aceitou prontamente o convite, especialmente no dia do aniversário da filha, apesar dela não ter se lembrado que era o dia do aniversário da filha, o mesmo dia da aula. Eu queria te fazer uma pergunta, uma situação que surgiu bem recente. Mulher, né, já fora da idade fértil, que já teve um TEV femoral bilateral relacionado à COVID, certo? Que está anticoagulada e que tem também um hipopituitarismo e uma perda significativa da qualidade de vida, secundário a esse hipopituitarismo por um adenoma de hipófise. Já faz reposição hormonal dos outros hormônios, né? Tireoide, prednisona, e agora a única coisa que falta seria fazer uma reposição de estrógeno e testosterona para ver se melhorava a sintomatologia dela, porque ela tem uma perda significativa de qualidade de vida relacionada à deficiência desses hormônios. E aí, eu queria saber se você já teve alguma situação assim, de terapia de reposição hormonal. A ideia da endocrinologista é fazer transdérmico, se você já leu alguma coisa relacionada a isso, sobre o risco de aumento trombótico dessa reposição. Não, dessa reposição transdérmica, não, né? Seria a questão aqueles dados que eu coloquei dos outros
métodos, né, que poderiam estar, no caso aqui, né, esses outros estrogênios, né, e aí aqui, quando você vê, ele coloca, inclusive, quais são os estrogênios que estão relacionados a isso, né? O que é que acontece? Tu tá com uma paciente que está anticoagulada, né? Então, assim, supostamente, não era... protegida, né? Poderia, né? Mas eu não teria coragem se ela não tivesse anticoagulada. Como chegou recentemente uma para mim pedindo para eu liberar para ela fazer o estrogênio e ela tinha feito uma trombose pós uma cirurgia dela. Então, assim, foi uma trombose provocada, mas ela não estava usando um anticoagulante de forma estendida e ela queria fazer uso de um desses estrogênios. E aí era oral, ou era injetável, alguma coisa do tipo. Aí eu falei para ela, eu disse, olha, eu não acho que você deva tomar porque você não está anticoagulada, você vai estar se expondo a um outro risco de evento trombótico. Mas eu acho que estando anticoagulada, eu acho que poderia, principalmente considerando toda essa questão da qualidade de vida da paciente, eu acho que poderia se discutir sim de a gente fazer. Agora, deixando ela muito ciente, né, que ela pode ter um novo evento trombótico. Eu tive a mesma ideia, assim, até isso foi ontem, né? Aí eu até compartilhar com vocês o que eu li alguma coisa, assim, não tem nada muito claro, bem definido, teve um artigo, depois vou até te passar para ver se tu consegue pegar, se tu tem acesso aí pela Unifor, que ele fala do comparativo de fator de risco trombótico com cada um dos anticoncepcionais, é um artigo de 2023, eu não consegui ler ele, eu acho que seria, talvez nele tenha alguma coisa. Mas eu achei até um pouquinho mais antigo, comparando o risco de TEV no braço de reposição de estrogênio oral e no outro braço de reposição de estrogênio transdérmico, mostrando que o transdérmico não teria um risco significativo, comparado com o oral. Mas nada muito, assim, de metodologia muito robusta, sabe? Eu acho que vai ficar a mesma opinião de especialista aí para definir, né? Eu ia dizer assim, porque eu acho que nem eles não têm tanto assim, né? Vamos dizer assim, um N tão grande para poder ver esse tipo de paciente, né? Então, mas eu realmente, estando com anticoagulada, né? Eu até me sentiria um pouco mais segura. Embora lembrar que mesmo estando anticoagulada, não quer dizer que a pessoa não tem um novo evento trombótico, né? Então, assim, eu peguei uma paciente recente que ela estava gestante, ela tinha tido um evento trombótico durante a primeira gestação, e aí na segunda ela já estava tomando enoxaparina e ela fez um novo evento trombótico de novo, né? Aí, só que ela ainda era daquele grupo da história de que o pessoal não pedia pesquisas de trombofilia porque era uma trombose provocada pelo estrogênio. E é como o Franklin falou, essa história do estrogênio e do anticoncepcional, eu até, entre aspas, já pedia, porque, na verdade, lá no HGF já chega tudo pedido, né? Então, assim, a gente, na verdade, o que eu pego lá é simplesmente pegar esses pedidos que estão um monte de gente com deficiência de proteína S e recoletar em um outro momento e ver que o que tinha, na verdade, não é nada demais, vamos dizer assim. Mas foi desse guideline mesmo, recente, né, do ASH, né, que foi, acho que foi junho, ou foi maio, ou foi junho, em que eles colocaram para investigar mesmo esse grupo de população, né, essa população aí. Então, assim, eu realmente não sei, né, então tem uns que vão ter trombose independente, né. Não coloquei aqui, porque assim, como a aula foi muito mais direcionada realmente trombofilias hereditárias e gestação, mas assim, tem outras coisas que a gente tem algo a discutir de uma população geral, né? Então, assim, as tromboses de sítios não usuais, né? Então, é uma coisa que acontece muito. As tromboses da veia central da retina, não sei se vocês pegam bastante, mas assim, eu pego muita. Hoje, na verdade, bem menos, que o pessoal da oftalmo já entendeu que o problema não é trombofilia, né? Que o problema é oftalmológico, né? Mas são coisas que a gente pega bastante. Eu também não costumava investigar eu faço esse ambulatório na maternidade escola, né? Eles encaminham as pacientes com história de trombose ou com aglopatia trombótica hemorrágica. E eu não costumava investigar se tivesse sido um TEV, por exemplo, de membros inferiores, né? As tromboses em sítios não usuais,
Geralmente eu investigava, até porque a maioria é mulher, jovem, vai ter outros fatores de risco no decorrer da vida, vai engravidar de novo, e aí como é que você vai decidir, né, posteriormente nessas outras situações de risco? Então, é bem novidade mesmo, assim, essa história de teve uma trombose grávida, você investiga. Né? Tem uma colega que eu acabei investigando ela há muito tempo atrás, que era médica, né? E a Esmeralda disse RM positivo, mas também tinha outra coisa que o pai tinha tido uma morte súbita, então a rigor ela teria indicação de investigar, que era uma deficiência de proteína S mesmo, né? Assim, documentada, e a única trombose que ela teve foi na gestação. Mas, no geral, não investigava, eu passarei a investigar agora, né? Essa indicação. Agora aumentou, né? Porque, aí, assim, a história da recomendação de pesquisas de trombofilias em mulheres que estão tendo abortamentos de repetição, né? Então, assim, a sociedade americana não recomenda que seja pedido, até porque para perda gestacional realmente não tem esse benefício, né, de abortamentos, mas que a sociedade, não sei se acho que foi a Royal College, ele coloca, sim, que os abortamentos deveriam ser investigados, e o ASH, que é o Europeu de Reprodução Humana, ele coloca que deva, sim, ser investigado, inclusive naquelas mulheres com mais de 2 perdas gestacionais, né? Mas, assim, realmente é muito difícil. Eu, particularmente, quando chega esse tipo de paciente, eu faço a pesquisa de trombofilia, eu mando e coloco, do ponto de vista da hematologia, paciente sem trombofilia, ou da trombofilia, qual que é a recomendação da parte da hematologia e encaminho de volta para o colega obstetra, né? Algumas dessas, eu estou monopolizando a discussão, né? Se vocês quiserem, podem se meter. Mas a última pergunta, eu juro. Algumas dessas pacientes com história de perda recorrente, mesmo que a investigação dê toda negativa, tu indica enoxa profilática? Não. Não, assim, fora esse estudo do Alive, né, que foi um estudo que foi muito discutido, já tinham outros, né, até o SPIN também já tinha essa discussão, que a enoxaparina, ela realmente não teria esse benefício para paciente com perdas gestacionais. Inclusive, que é o que às vezes acontece muito isso, assim, a pessoa tem perda, aí ela, mas eu quero tomar enoxaparina, tudo bem. A pessoa toma enoxaparina, ela continua tendo perda. Né? Aí você vai dizer para a pessoa, assim, olha, assim, você já percebeu que para isso realmente não tá tendo benefício você fazer uso, né? Mas tem muito. Agora, eu acho, né, eu sempre conto essa história, na época do auge da pandemia, eu comecei a atender online. E aí comecei a atender muita mulher do Sudeste. E aí é um hábito meu, da minha anamnese, perguntar a história ginecobstétrica das mulheres. Tipo assim, engravidou, teve aborto, enfim, isso é meu hábito. E aí, gente, a maioria, 30, 31 anos, você já engravidou alguma vez? Não, congelei óvulos. É mesmo? Mas, assim, algum motivo? Não, assim, eu não tenho um parceiro agora, estou focada no meu trabalho, provavelmente, realmente vou engravidar já perto dos 40, a chance da viabilidade dos meus óvulos realmente é menor, então a gente está congelando. E aí eles estão começando a congelar cedo. Aí você pega uma mulher com 38 anos que está tentando engravidar e aí ela não consegue, né? E aí você diz assim, quando você vai ver a pessoa, não, mas é 38 anos, mas quando você vai ver a viabilidade do óvulo já não é o mesmo, né? Então, às vezes a pessoa está meio que muito apegada, e isso acontece muitas vezes assim, a mulher chega para mim no consultório, aí fala, mas eu não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí depois que eu investigo tudo, que eu falo para ela que o problema dela não é a trombofilia, ela vai falar assim, pois é, doutora, realmente os meus óvulos não são bons, eu estou esperando uma doação de óvulos, né? Aí você vai falar assim, o problema não é a tromofilia, entendeu? Então, assim, eu acho que falta um pouquinho também dessa parte de entendimento, né? Que a gente que é mulher, infelizmente, a gente tem data de validade, né? E aí, uma vez, uma colega que trabalha com reprodução assistida, que ela não faz enoxaparina no contexto da reprodução assistida, ela não coloca isso como padrão de rotina. Uma vez ela explicou a coisa de uma forma assim que eu achei muito interessante, que foi
Ela fala assim, a gente que é mulher é igual a história da caixinha de uva. A gente nasce com aquela caixinha de uva. Aí o que é a primeira coisa que a gente faz? A gente vai comer aquelas uvas mais bonitonas, mais cheonas, mais gostosas, a gente começa a comer. O que vai ficar na caixa, no final da caixa de uva é só os restinhos daquela uva, aquela pobre daquela uva murcha, seca e sem gosto. Então, assim, é o que acontece com a gente na nossa vida real, né? Então, assim, a gente começa a menstruar quando a gente começa a usar nossos óvulos mais bonitos. E aí, quando a gente vai chegando mais velha, começa a ficar. Aí, o que acontece com esses óvulos, né? Que já são de qualidades não tão boas. Tanto esses óvulos, eles são mais difíceis de serem fecundados. Quando eles conseguem ser fecundados, eles são mais difíceis de serem implantados. E quando eles conseguem ser implantados, eles são mais fáceis de se desprender, ou seja, causando abortamento. Então, quando a gente vai ver, às vezes o problema não é a história da trombofilia, né? A questão realmente da qualidade do óvulo, a idade da mulher, enfim, né? Não acho justo, né? Mas a gente tem que aceitar, né? E no contexto de mudança de conceitos, né, de investigação de trombofilias, em relação às tromboflebites superficiais, teve alguma mudança, alguma conduta de anticoagulação nas tromboflebites superficiais ou não? Não, Franklin, ainda continua aquelas mesmas orientações que supostamente a gente deveria ter cirurgiões vasculares ou colegas que façam ultrassom que fizessem de qualidade e medisse o tamanho do trombo, né? Porque continua aquela recomendação de ver o tamanho do trombo, de ver a proximidade do sistema venoso profundo e ver a história pregressa. Tem um artigo muito bonzinho que ele tem até como se fosse um fluxogramazinho que você vai seguindo, tipo assim, o tamanho do trombo é tanto, ele está próximo do sistema venoso profundo, ele está isso, está aquilo. O que eu tenho visto muito trombose venosa superficial é muito no contexto de atividades físicas mais extenuantes. Então, assim, eu vejo muito tibial, sabe? E aí, quando a gente vai ver, a pessoa foi para um campeonato de crossfit, aí fez um esforço extremo, fez uma corrida que a pessoa habituada a correr 5 km correu 15. Aí eu tenho visto isso, mas são tromboflebites mesmo. Parece ter feito aquele processo inflamatório mesmo, muscular, e aquilo ali ter causado uma flebite superficial. Mas, assim, mantém a orientação de ver, né, qual é o contexto para a gente ter decidido assim, né, como que tratar. Temos um comentário aqui na conversa aqui online, certo? Que é o Felipe Fusari. Obrigado, né, pela resposta, Elda. Tenho recebido muitos pedidos de avaliação pela GO sobre infartos placentários para investigação de trombofilia e as crianças nasceram bem. Ou mesmo que não nascessem bem, mesmo infartos placentários associados a abortos ou recém-nascidos a termo, né? O que fazer nessas situações? Investiga ou não? E aqui ele pergunta se investiga SAF. Ele até fala que investiga síndrome do anticorpo antifosfolípides, mas não investiga as outras. Essa história dos infartos placentários, vou até tentar abrir aqui a história da SAF, ele coloca realmente, mas essa história dos infartos placentários, eles estariam aumentando, acho que não está aqui, eles estariam aumentando o risco de pré-eclâmpsia mais grave, né, que está bem aqui. Ele até coloca aqui, pré-eclâmpsia grave, com restrição de crescimento, com insuficiência placentária, ele coloca uma pontuação aqui para a SAF. Para trombofilias hereditárias, né, eles de fato não colocam essa recomendação, não. Mas SAF, sim, eu pesquisaria nesses quadros, né? Mas vale a pena rever esses critérios de SAF que eles botaram, que estaria mais correlacionado à pré-eclâmpsia de forma grave. Queria agradecer novamente a doutora Elda, a doutora Luani, também que organizamos, né, essa palestra. Elda, muito obrigado, né? Excelente apresentação. Contamos com você sempre. Um feliz aniversário para a Cecília. Que essa data seja muito feliz, né, para ela por muitos e muitos anos. Queria agradecer. Eu que agradeço, gente. Queria agradecer a todos, né? E convidá-los para na próxima quarta-feira, às 13h30, né, estarmos novamente reunidos para a sessão do Tormando Campos, sessão de hematologia e hemoterapia aqui do Hemossi, junto com o Hospital Universitário Walter Cantinho. Um abraço a todos. Doutora Loni, quer falar alguma coisa?
Só agradecer a Alida mesmo. Beijo para vocês. Tchau, Xuxinha. Obrigada, gente. Boa tarde.